Hoje eu quero te chamar à reflexão, para que você venha pensar juntamente comigo como estará a sua vida espiritual daqui a 5 anos. Pois é, exatamente isso. Num tempo em que nós fazemos tantas projeções, tantos planos, projetos e propósitos, pensando em períodos distantes da nossa vida, como nós vamos querer chegar na nossa velhice, como nós vamos querer chegar na nossa profissão, como nós vamos estar com a nossa vida financeira, como nós estaremos em diversas áreas da nossa vida. Mas será que você já parou para pensar como estará a sua vida com Deus no correr desses anos? Será que você já parou para analisar onde você estará espiritualmente? Será que você irá regredir? Ou você vai avançar na sua fé, você vai crescer no conhecimento, você vai avançar em estar em contato com Deus, você vai se aprofundar numa vida de oração? Como é que você pode caminhar ao longo dos dias e dos anos com a certeza de que você vai chegar ao fim desses anos mais próximo de Deus? Mas deixa eu me apresentar, talvez você já me conheça. Eu sou a Deise, estou aqui nesse canal juntamente com a minha irmã e nós estamos trazendo palavras de Deus para a sua vida. E eu trouxe exatamente essa reflexão, primeiro por hoje ser um dia muito especial, e é o tempo de nós refletirmos aí o que nós vamos levar, o que nós vamos colher, com o que nós vamos levando daqui adiante na nossa vida. Hoje eu colho frutos na minha vida espiritual de momentos lá atrás em que eu fiz o plantio na oração, o plantio que eu fiz de me dedicar à leitura bíblica, de momentos em que eu me coloquei e me dispus a estar na presença do Senhor. E talvez você só não conseguiu fazer isso porque você ainda não viu a importância desse trabalhar, desse movimento que você tem que fazer em direção a conhecer a Cristo. Porque muitas vezes é muito simples nós sairmos da nossa casa, irmos até a igreja, ouvirmos alguma coisa e achar que aquilo é suficiente. Voltamos para nossa casa, vivemos os nossos dias, mas na verdade o que Deus ele quer te convidar é para que você esteja cada dia mais e mais firmado, alicerçado e que você seja em todo o tempo mais íntimo dele. E por que nós temos que pensar em fazer algum projeto para daqui a alguns anos na nossa vida? Porque o que vai acontecer daqui a alguns anos na nossa vida é tudo fruto, resultado do que nós vamos trabalhar durante esses anos. Então, a Bíblia fala que existe um tempo determinado por Deus para todo projeto, todo propósito debaixo do sol. Só que nós precisamos entender que o Senhor é aquele que também nos convida a remir o tempo. Então você não pode esperar chegar lá no ano 5, contando daqui até lá, para que você venha tomar alguma atitude. Você não pode esperar chegar a uma determinada idade para que você tenha o desejo de amadurecer, o sentimento de necessidade. Isso você precisa começar a despertar em você ainda nesse tempo, desenvolver na sua mente, desenvolver no seu coração a necessidade de você estar próximo de Deus, você estar perto do Senhor. A Bíblia nos fala lá em Efésios capítulo 5, dessa forma, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aqui eu não vou nem entrar no mérito de que cada ano que passa se torna mais difícil você sustentar os valores cristãos. Cada ano que passa se torna aí um pouco mais trabalhoso você se posicionar como cristão, porque a sociedade ela está em uma evolução e é uma evolução que é ladeira abaixo. Mas nós, como cristãos, somos aqueles que somos convidados pelo Senhor para que nós venhamos andar. Nós somos o povo da contracultura, nós somos contracultural, mas nós somos o povo do reino de Deus. Nós somos aqueles que andam, sim, debaixo da orientação da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor está nos ensinando a remir o tempo, porque os dias são maus. Então, não querendo ser extremista, mas se você observar qual é a liberdade que nós temos hoje, qual é a liberdade que muitos gostariam de ter e como nós temos acesso à palavra de Deus, como isso tem nos cercado, como a internet tem nos rodeado com boas mensagens, embora existam muitas coisas ruins, mas irmãos, nós ainda somos alcançados por uma boa palavra, nós ainda temos acesso à Bíblia Sagrada, nós temos a liberdade de orar, nós temos a liberdade de culto, nós temos a liberdade de expressar a nossa fé, de manifestar o nosso culto a Deus.
E se nós não aproveitarmos esse tempo para nos edificarmos, para nós crescermos, para nós alicerçarmos a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual na rocha que é Cristo, o tempo vai passar e nós vamos ver a nossa fé definhando. Por isso você precisa remir o tempo que você tem. Até porque, se nós formos parar para observar, ninguém está fazendo projeto aqui de falecer daqui a 5 anos. E se nós planejamos estar vivos, se nós temos essa esperança, nós temos que caminhar todos os dias com a certeza de que a qualquer momento o Senhor ele pode nos convidar a nos apresentar diante dele. E como nós estaremos? Talvez você deixe para daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos eu estarei formado, daqui 5 anos eu estarei num cargo melhor, daqui 5 anos eu terei mais tempo, daqui 5 anos eu terei mais disponibilidade. E se no meio desses 5 anos o Senhor te chama e você não está pronto, você não está preparado, e você está cuidando das coisas dessa terra, e está como aquele homem da parábola do rico insensato, que juntou tantas coisas, aumentou o seu celeiro, a sua produção foi altíssima. Ele disse à sua alma: come, bebe e folga, porque tens em abundância para muito tempo. E a palavra de Deus para ele naquele dia era: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, às vezes você pensa que tem muito tempo, e na verdade o tempo é este que você não tem. Porque é ele que você não domina, mas se você começar a projetar os seus dias, os seus anos, para que você caminhe na presença do Senhor, você vai chegar ao final de muitos anos com a sua fé edificada, com a sua fé alicerçada no Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que pode te fortalecer no meio dessa caminhada. Só que não apenas o Senhor ele pode nos fortalecer, como nós podemos ter ações e atitudes no nosso dia para que nós possamos nos aproximar mais e mais de Deus. Porque nós vemos e conhecemos a história de Marta e Maria. Marta cansada e afadigada, Maria escolhendo a boa parte para estar aos pés do Senhor Jesus, ouvindo aquilo que ele estava ensinando, ouvindo aquilo que ele estava dizendo. Então, às vezes o que você precisa é simplesmente se posicionar e direcionar momentos do seu dia para aquilo que você sabe que vai te aproximar de Deus. Então eu vou dizer para você aqui o que é que você pode fazer. Como você pode se organizar. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento, nós precisamos nos colocar diante de Deus de diferentes formas e nós podemos estabelecer métricas para nós nos acompanharmos na nossa caminhada com o Senhor. Embora a Bíblia vá nos dizer que o coração do homem é aquele que faz planos, mas a resposta certa ela só pode vir do Senhor, só pode vir da boca de Deus. Então, você vai fazer os seus projetos, mas o Senhor é aquele que vai te fortalecer. Eu tenho certeza que este projeto de se aproximar mais de Deus, esse desejo que Deus já tem colocado no seu coração, ele certamente é validado e assinado pelo próprio Senhor. Então, coloque para você, estabeleça para você momentos de leitura da Bíblia Sagrada. Estabeleça para você momentos em que você vai estar ali com a palavra de Deus e você vai ler. E num primeiro momento você lê. E depois você começa a estudar a palavra de Deus. E você ouve alguma coisa, você se interessa por algum assunto e você começa a buscar. E você começa a entender. E naquele momento o Senhor ele está colocando mais e mais sede dentro de você. E você vai buscar dentro da palavra de Deus aquilo que vai poder saciar a sua sede. Então, tenha momentos em que você vai ler a palavra de Deus. Tenha momentos também em que você vai orar. Momentos em que você vai não fazer aquela oração de oh Senhor, eu preciso disso, eu quero, eu necessito, não. Mas a oração de Senhor, eu estou aqui e eu quero entregar a minha vida a Ti. Como, Senhor, eu posso dar passos, como eu posso ter atitudes na minha vida que vão me aproximar de Ti. E o Senhor ele vai começar a lapidar você. O Senhor ele vai começar a mudar e moldar o seu comportamento. O Senhor ele vai começar a mudar e moldar a sua atitude. E você vai ver que o Senhor é aquele que vai contigo nestes momentos de oração, e Ele é aquele que te responde. É no momento da oração que você pede ao Senhor que o Senhor lhe dê mais discernimento, mais entendimento, mais graça, mais força para essa caminhada que você está fazendo. Talvez só
um contraponto aqui. Talvez você admira alguém que tem uma boa caminhada espiritual, que você olha e você diz assim, queria orar como essa pessoa ora, queria conhecer da palavra de Deus como essa pessoa conhece, queria poder falar de Deus como essa pessoa fala. E o Senhor está convidando você para que você tenha essa experiência, para que você viva isso, mas você precisa se dedicar. A obra de Deus, ela não é feita de qualquer maneira. A palavra de Deus, ela deve ser semeada com amor, com cuidado, sabendo do zelo e do carinho que o Senhor ele tem para com as almas. E se nós não andarmos de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor deseja, muitas vezes nós podemos estar afastando as pessoas de Deus. Mas é por isso que você deve se preparar. É por isso que você deve se levantar, caminhar e andar de acordo com aquilo que o Senhor já tem colocado na sua vida. O que você pode fazer é também, com o passar dos anos, você começar a avaliar tudo aquilo que você já tem feito, tudo aquilo que você já começou. Talvez você, quando começa uma métrica, quando você começa a leitura bíblica e você não tem uma métrica, uma forma em que você pode conferir aquilo que você está fazendo, passam-se os dias batidos e você fica meses, às vezes, sem ler a palavra de Deus e você não se percebe que o tempo só vai passando e aquele tempo você não recupera mais. Então, faça formas de avaliações. Chega, geralmente final de ano, né, a gente faz muito isso. Chega lá, 1º de janeiro, avalia como foi o seu ano. Chega o mês de junho, que é o marco, da metade do ano, vai começar aí julho brevemente. Vamos avaliar como foi o primeiro semestre do ano, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso segundo semestre, como nós podemos ter atitudes que vão nos levar a permanecer na presença desse Deus, o que vai nos levar a permanecer na presença do Senhor. Às vezes você só precisa começar. Existem diferentes ferramentas por aí na internet, mas se você tem uma Bíblia Sagrada, se você tem um lugar onde você pode pegar a sua Bíblia e ler, leia. Faça isso. Essa semana eu recebi uma manchete de um jornal aqui da cidade, recebi uma notícia de que um trabalhador da construção civil, ele no seu horário de almoço, ao invés dele ir descansar, ao invés dele ir ficar nas rodas de conversa, ele faz o seu almoço, ele tira ali o seu momento da refeição e ele pega a sua Bíblia no seu horário de almoço, vai para uma rua deserta que é próxima ali do seu trabalho, e ali ele faz o seu horário de almoço, o seu momento de leitura da palavra. E ainda na notícia dizia assim, ele não está pregando a ninguém, ele não está impondo a sua fé a ninguém, mas ele está se dedicando à sua leitura, à sua fé, ao seu conhecimento. Você tem momentos assim no seu dia. Você tem momentos assim na sua casa, você tem momentos assim no seu trabalho, você tem momentos assim no seu trajeto, você tem momentos assim na sua vida. E o Senhor, ele te convida para que você use esses momentos para o seu crescimento espiritual. Não fique na dependência apenas daquilo que outros podem trazer para você. Ah, porque alguém vai falar e quando alguém explicar e quando alguém disser não. Você vai atrás e você vai conseguir adquirir o conhecimento, porque o Senhor ele está te chamando para um crescimento espiritual. O Senhor ele te chama para águas profundas, para um desenvolvimento, para que daqui a alguns anos você não olhe a sua vida e diga assim, mais um tempo se passou. E eu estou da mesma forma, a minha fé é raquítica, a minha fé é fraca, eu não consigo ir, eu não consigo avançar. Mas hoje o Senhor te chama a avançar. Hoje o Senhor é aquele que dá uma palavra a nós, assim como ele deu a Pedro. Venha e caminhe sobre as águas. Irmãos, é pela fé. E nós vamos andar, e nós vamos nos encontrar com o nosso Mestre. Ele vai ser aquele que vai ser o nosso socorro nos momentos em que as dificuldades vierem, porque não pense você que será fácil. Haverá dificuldade sim, haverá luta, haverá embaraço, haverá momentos de desânimo, de tristeza, momentos de dificuldade de compreensão, momentos em que você vai chegar aos pés do Senhor e você vai sequer saber uma palavra para falar a Ele. Mas você estará lá, nos pés do Senhor. E é neste lugar que o Senhor ele te convida a estar e a permanecer. Quando você descobre o lugar da oração, quando você descobre o lugar do jejum, quando você descobre o lugar da palavra, quando você descobre o lugar do esconderijo, onde você está escondido no Senhor, onde você tem intimidade com Deus, você não quer mais sair deste lugar. Então, o meu convite para você hoje é:
Não deixe mais um tempo passar sobre a sua vida. Se disponibilize para aquilo que o Senhor ele quer fazer em ti. Se disponibilize para que aquilo que o Senhor ele quer realizar em você possa ser realizado em meio a este tempo. Lembre-se da palavra que Deus disse a Josué: Josué, dispõe-te agora. Você vai passar esse Jordão com este povo. E nós precisamos nos dispor. Nós precisamos nos disponibilizar. Às vezes nós pedimos ao Senhor tempo. Eu precisava de mais tempo. Eu precisava de mais condições. Eu precisava de mais isso, mais aquilo. Não. O Senhor, ele pede para você: dispõe-te. Anima-te. Dispõe-te. Vá. Caminhe, continue, prossiga. É nesse tempo que você vai ver que, assim como o Senhor foi com tantos, o Senhor também será contigo. Assim como o Senhor fala com muitos, o Senhor pode falar contigo. É o crescimento que o Senhor tem te chamado, é o desenvolvimento da sua fé. E você vai alcançar esta fé, esta graça da parte de Deus, se dispondo a estar na presença dEle, dispondo momentos da sua vida a estar na presença do Senhor. Ouvinte, não permita que mais um tempo se passe sem você estar aos pés daquele que te convida nesse tempo para conhecê-lo, para estar diante dele, para estar na presença dele. E eu quero deixar aqui, para nós finalizarmos, um versículo que está lá no livro de Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3, no verso 40. Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Talvez é tempo de você voltar ao Senhor. Mas eu não me afastei da casa de Deus. Sim, tudo bem. Mas é tempo de você se voltar para aquele lugar que você já sabe, já ouviu, já conhece, já experimentou, que é o lugar da intimidade com Deus. É neste lugar que o Senhor ele vai nos contemplar. É muitas vezes no nosso quarto, com a porta fechada, orando, clamando a Deus em secreto. O Deus que vem em secreto é aquele que vai te ouvir, é aquele que vai te responder. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe seus planos, seus projetos, seus propósitos. E que os seus planos, os seus projetos e os seus propósitos incluam momentos de adoração, devoção e intimidade com Deus. E que Ele abençoe você. Nós nos encontramos, amado ouvinte, no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.